pessoal, estamos aqui de volta, dando continuidade na nossa gestão em pauta, falando um pouquinho sobre imersão, a imersão que nós fizemos em Buenos Aires com a Florescer, viagens pedagógicas, e aí a gente continua aqui com o Frank e com a Elaine para a gente dialogar mais sobre essa experiência incrível que todos vocês têm que passar por essa experiência. Eu encerrei o último episódio perguntando pro Frank por que Buenos Aires, e não adianta falar para mim porque o tango é maravilhoso, e o vinho é maravilhoso, a comida é maravilhosa, porque isso a gente sabe. Mas por que Buenos Aires para a educação, e principalmente para a educação infantil? Legal. Bom, Buenos Aires é reconhecido como um centro de referência em excelência na educação infantil. E nós fomos descobrir isso através do que nos disseram os italianos. Tá? E aí nós fomos buscar saber um pouco mais. E eu fui realmente me informar e conhecer, vi algumas palestras das Alejandras, né? Que são famosas. E a gente foi descobrir um pouco mais, e eu fui buscar entender por que é que Buenos Aires tinha chegado nesse estágio de excelência em educação infantil. E a partir daí nós descobrimos que seria uma experiência riquíssima, porque diferentemente desse modelo europeu que às vezes vem para cá para o Brasil e a gente olha com admiração, mas com um pouco de preocupação pelas diferenças culturais, essa experiência latina aqui pertinho está mais próxima da nossa realidade cultural. Perfeito. E isso pode proporcionar que a gente consiga enxergar coisas com tal simplicidade que na aplicabilidade das nossas escolas no dia a dia, elas fazem mais sentido. Então é esse sentido que nós fomos buscar nessa experiência lá em Buenos Aires. Para isso, nós tivemos um planejamento, né? Primeiro entendendo a comunidade, primeiro entendendo os espaços públicos, primeiro entendendo as crianças, como são tratadas, e depois finalizando numa instituição. Passando por outras instituições, nós tivemos lá a preocupação de conhecer um pouco da educação pública, um pouco de como o poder público vê a educação infantil, para depois irmos numa reconhecida instituição privada de educação infantil, para que a gente fizesse uma amarração compreendendo o todo e entender por que eles estão lá. E eu imagino que isso, para quem está buscando o sentido da educação infantil e tudo que ela pode evoluir a partir da nossa cultura aqui, isso faça muito sentido. Esse foi o motivo principal da escolha. Claro que também foi considerada a parte do vinho e a riqueza cultural de Buenos Aires, que é uma cidade maravilhosa. Não, foi incrível, realmente foi incrível. Isso que o Frank falou faz todo sentido. Nós estamos numa cultura mais próxima, né? Vocês precisaram ir lá para a Itália para poder olhar e falar, poxa, nossos vizinhos, nossos irmãos estão aqui fazendo um trabalho de tanto respeito, né, de tanta referência para a educação infantil, num país que está passando por tanta dificuldade econômica, política, né, não muito distante do que a gente vive, mas que faz tão bonito isso, né? Elaine, fala um pouquinho para mim agora do teu olhar, né? Você na educação, mas esse olhar de comunicação, o que te chamou muita atenção lá em Buenos Aires nesse sentido, assim, para nós gestores? O que é aquilo que te marcou lá, que falou assim, olha, como faz sentido estar aqui com vocês, com essa equipe? Sim, eu acho que principalmente a abertura deles referente à educação, a gente visualizou, né, tanto a educação pública quanto a privada, mas ainda assim a gente via, né, essa conexão dos profissionais com as crianças, a gente via uma abertura muito grande, né, das crianças ao ar livre. Uma coisa que me chamou muito a atenção em Buenos Aires, a diversidade de parques, a diversidade das áreas verdes, né, tudo muito bem cuidado. A gente falou de uma crise, né, que eles estão vivendo, mas presencialmente nós não sentimos nada disso, né? Presencialmente a gente não sentiu. Então a cidade muito bem cuidada, muitas áreas verdes e as crianças permeando esses espaços, né? A gente todas as formações que a gente fez externa, a gente via grupos de crianças. Maravilhoso. Né? Então olha, acho que foi o que mais me chamou a atenção. Eu divido isso com você. Claro que o ponto chave, o ponto ápice era nós estarmos na Fabulinos e foi maravilhoso, mas a gente já tinha uma expectativa para estar lá. Sim. Agora a gente andar ali pelas praças e a gente observar, né, uma cidade cheia de praças e cada praça trazia um espaço para aquela criança. Nós vimos parques maravilhosos, né? Eu como gestora tava, tudo era lindo, né? Nós entramos numa biblioteca pequenininha, pública, simples,
Uma coisa muito simples, né? Mas a gente conseguiu sentir ali dentro, né? Toda aquela proposta daquele espaço, o cuidado, a intencionalidade, a biblioteca dos bebês, né? Então, eu também achei isso, assim, fantástico. Aí, né, eu ali, olhando para tudo aquilo e refletindo e pensando, você começa a entender que a educação tem qualidade. Porque o respeito à criança, o cuidado, e proporcionar espaços para elas. A gente viu muito, como disse a Elaine, a escola fora da escola. Gente, eu bato tanto nisso. Uma experiência que estava sendo ofertada para os professores do Instituto de Professorado de Buenos Aires, eles nos convidaram gentilmente a fazer parte disso, porque sabiam que éramos professores. Nós tivemos uma aula para professores, exato, né? De como explicar o universo a partir do planetário. E linguagens foi disponibilizado. Exato, em linguagens diferentes, porque eles traziam como falar para um grupo de criança e como falar para um grupo de adolescentes, né? Que linguagem você vai usar? Exato. Me chama a atenção a iniciativa deles de oportunizar isso a um grupo de brasileiros educadores. E isso fica muito evidente para mim, o respeito que eles têm à educação infantil, às crianças. Porque cada gesto desse proporcionou a um grupo de crianças que a gente nem tem ainda noção do alcance, ter acesso a informações muito mais qualificadas. Exatamente. Então, isso tudo foi... depois disso, nós tivemos lá o Museu da Imaginação e dos Jogos, né? Incrível. Que é um espaço feito para criança, para infância. Talvez a gente possa detalhar um pouco mais. Sim. Você sabe, Frank, que eu fiquei assim muito impressionada, que é o valor que eles têm o respeito à infância, mas o todo da educação e do educador. Porque o valor que eles tiveram pela gente, isso é valorização. A gente fala tanto em escola, né? Como engajar a equipe, como valorizar a minha equipe. A gente estava em um outro país, educadores brasileiros, ali sentados, bordando, né? E aí nós somos, olha o respeito pela gente. Né? Olha a valorização, era um grupo de educadores que estavam sentados fazendo uma dinâmica, eles trouxeram, eles levaram para dentro, eles mudaram a programação. Nos acolheram. Isso é uma valorização tremenda de educadores. Fantástico, acho que começa aí. E um outro exemplo disso, muito, muito evidente, eu sugiro até que quem não conheça, conheça o Museu da Imaginação e dos Jogos de Buenos Aires. Olha, que dê uma olhadinha. Tem que ir. Porque quando a gente esteve lá em maio, eu entendi aquilo como uma oportunidade muito legal para a gente mostrar o que é oferecido para as crianças e para as famílias lá. E quando a gente demonstrou o interesse de levar os nossos participantes lá para esse museu, a gente ainda não sabia que o museu era fechado no dia de quarta-feira. E era o dia que coincidia com a nossa programação para ela ficar perfeita. E nós insistimos na quarta-feira, se fosse possível, e em nenhum momento eles proibiram. Eles tentaram trazer para outro dia, mas quando não foi possível, eles nos disseram assim, ok, nós vamos atendê-los. E nós chegamos lá, e eu fui surpreendido por isso, e isso confirma esse respeito que você está dizendo, porque eles abriram o museu exclusivamente para atender o nosso grupo. Foram 3 profissionais exclusivamente para mostrar para nós o que tinha de oferta para as crianças, né? Para a infância. Isso é uma demonstração de respeito com os educadores, de respeito, né? Para os educadores, com a educação, quer dizer, eles mudaram a demanda de trabalho deles para nos ajudar, ajudar a nossa formação. Então, quanta educação é importante, né? Acho que a gente tem que olhar muito para isso, assim. Eu acho que esse é um exemplo. Esse é um exemplo de quem tem propósito, né? De quem vive a educação como propósito, sem né? dúvida. Só para dar uma pontinha, lá tem um espaço para criança de 0 a 3 anos, aí tem um andar inteiro de crianças de 4 a 7 anos e mais um andar de crianças de 8 a 12 anos. Até para os adultos a gente fica maluco com o que tem. É uma oportunidade para a gente voltar a ser criança. Olha, eu falo para todo mundo agora, tá? Vai para Buenos Aires, tem que ir no Museu da Imaginação e dos Jogos. Tem que passar. Se é uma viagem em casal, se é uma viagem com família, não é educador, não tem problema, porque a gente conseguiu perceber lá aquilo que a gente estava falando aqui sobre a escola, né? É um museu que você imagina assim, vai atender criança pequena, certo? Que geralmente é o comum. Eu fiquei encantada no primeiro andar. Quando eu vi o dos bebês, eu falei, meu Deus, que coisa mais fofa, que coisa mais gostosa, que sonho, eu queria ter um berçário assim. Sim. Mas quando eu entrei na parte dos pré-adolescentes, eu fiquei emocionada,
porque, novamente, é olhando para uma faixa etária que é tão difícil a gente, como gestor, agradar, preparar uma escola para eles. É desafiador para o professor, é desafiador para a família, a escola parece que nunca agrada, o gestor está sempre pensando o que fazer para esses adolescentes, e aqui a gente tem, né, vocês viram, a gente tem muito esse olhar. Então, para mim, o ponto ápice, além daquele berçário encantador, aquele espaço dos bebês, foi essa conexão com a criança, né, com o pré-adolescente, a tecnologia, as cores, as luzes, a interação. Ali para mim foi encantador. E a gente volta a ser criança. E para quem quiser ir lá, fica bem fácil de ir, porque fica pertinho do Puerto Madeiro, quer dizer, todo mundo que vai a Buenos Aires vai a Puerto Madeiro. Andou um pouquinho ali no Puerto Madeiro, vai estar lá no Museu da Imaginação e dos Jogos, vale a pena. Muito, muito, muito. Tudo foi maravilhoso, né? Tudo foi maravilhoso, tudo foi uma grande experiência, uma grande troca, foi incrível. Vamos trazer um pouquinho dos nossos momentos de ar livre, que eu achei também delicioso a gente poder estar lá nas praças e sentar e fazer uma conexão e trabalhar um pouco os ateliês ali e fazer essa troca, foi incrível. Mas a gente vai contar sobre essas próximas experiências no nosso próximo episódio. Fiquem aí ligadinhos que tem muita coisa boa para vir ainda.